Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por aquela situação onde você estava com um problema, passando por uma adversidade, você sentiu que a sua alegria estava indo embora, tudo que ficou na sua mente foi tristeza, incertezas, dúvidas, ansiedade. Já passou por isso? E por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, muitas pessoas elas têm passado por isso nos últimos dias, enfrentando todas essas dificuldades que a gente tem passado. E parece que elas não têm visto Deus claramente, agindo de forma clara. Parece que Deus está distante, parece que Deus não está agindo, e o que resta na mente delas é muitas dúvidas, muitas preocupações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não precisa ser assim. Eu quero compartilhar contigo aqui nesse vídeo como permanecer satisfeito em Cristo em todas as situações, mesmo em meio à adversidade. Quero compartilhar contigo a experiência de uns irmãos que a Bíblia relata na carta de Pedro e como Pedro tentou abordar essa situação com eles, de como é que eles poderiam enfrentar essa situação. Eu vou ler um texto de 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo, versículo 3, e dentro desse texto, que é a abertura da carta dele, ele fala com irmãos que estavam passando por perseguições. Eles estavam enfrentando perseguição pelo imperador Nero, eles estavam sentindo muitas incertezas, medos de perderem casas, propriedades e perderem até a própria vida. Eles não sabiam o que eles iam ter que fazer para lidar naquela situação. E para muitas daquelas pessoas, aquilo era uma grande prova. E o apóstolo Pedro, quando escreve a eles sobre essas questões, ele traz uma perspectiva de como esses irmãos poderiam ter esperança e como eles poderiam ter satisfação em Cristo, mesmo nessas adversidades. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo nesse vídeo. Eu quero que, se tu puderes ler comigo esse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu quero compartilhar contigo de como você pode encontrar satisfação em meio da adversidade e passar por esses momentos quando a sua mente luta com você, pensando que as coisas vão continuar assim, que a ansiedade é incontrolável, que parece que nada faz sentido. E dentro dessa abordagem, eu quero que você descubra por você mesmo como você pode ter satisfação em Cristo através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus. Mas antes, deixa eu deixar claro para ti o que eu quero dizer com satisfação em Cristo. Ser satisfeito em Cristo significa ser tomado por Cristo, por quem Cristo é, pelo que Cristo fez. E a partir disso, experimentar fidelidade, coragem e alegria, independente das circunstâncias. E exatamente essas coisas que o apóstolo Pedro ensina para os irmãos que estavam passando aquela perseguição. Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Dentro dessa perspectiva de Pedro sobre enfrentar a adversidade e ter a mente em Deus, em Cristo, ver a ação de Deus e ter satisfação em Cristo, a primeira coisa que o apóstolo Pedro faz é lembrar os irmãos do Evangelho. Sabe o que é interessante? Que quando você olha as cartas apostólicas, ou seja, dos apóstolos, João, Pedro, Paulo, e eles têm algo muito, muito parecido, que a gente pode sempre ver como um paralelo entre eles, que é o fato de que sempre quando eles vão tratar com uma igreja, eles dizem primeiro o que é o Evangelho. Eles lembram aquela igreja do que é o Evangelho, para então poder fazer uma aplicação, para então fazer uma orientação. Como o próprio apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 15, no versículo 1, ele fala assim: Irmãos, eu venho vos lembrar dessas coisas que eu vos anunciei. Eu vim lembrar vocês do Evangelho que eu anunciei para vocês anteriormente. Então, antes do apóstolo Paulo traçar algumas orientações específicas, ele sempre está trazendo à mente daqueles irmãos o Evangelho. E o apóstolo Pedro faz isso ao dizer que, pelas misericórdias de Deus, o próprio Deus nos regenerou através da ressurreição de Cristo. Ele está aqui dando um aspecto da obra de Cristo, que é a ressurreição, que Cristo morreu e ressuscitou. Infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes no Senhor, eles têm esquecido de olhar para o Evangelho, de se lembrar do Evangelho. Eles pensam, pô, eu já ouvi isso antes.
então eu não preciso me lembrar de novo. Mas o apóstolo Paulo falou para uma igreja, dizendo, eu vim lembrar vocês. E o apóstolo Pedro também está falando para a igreja e está reforçando o evangelho de Cristo com essas pessoas. Porque quando a gente tem a nossa mente longe do evangelho, a gente acaba esquecendo do que Deus realmente está fazendo através da nossa vida e em nossas vidas. E existem inúmeros motivos do porquê as pessoas esquecem ou ignoram o evangelho. Mas o ponto é que quando nós voltamos a nossa atenção para o evangelho, para nos lembrar o que Cristo fez, quem Cristo é, a gente percebe que o que Deus está fazendo é muito maior do que qualquer coisa. É muito maior que a adversidade. É muito maior do que o desespero, o medo. É muito maior que essas coisas. E o que Deus preparou para a gente? O apóstolo Pedro diz que Jesus ressuscitou, ele morreu e ressuscitou para nos dar uma viva esperança, nos dar uma nova perspectiva de vida, mesmo em meio à adversidade. O apóstolo Pedro diz que ele nos deu uma herança eterna, enquanto as coisas aqui são passageiras, pequenas, perecíveis. O que Deus nos deu através de Cristo, através de quem Cristo é, e através da obra de Cristo, é algo eterno, é uma herança eterna. Ele fala mais que a gente vai receber esse prêmio, a gente vai receber a obra de Deus completa em nós, mas porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Ou seja, Deus está agindo na nossa vida. Se você crê em Cristo, se você é um filho de Deus, você tem a ação do próprio Deus em você para te guardar. O apóstolo Paulo fala isso no versículo 5, que vós que sois guardados pelo poder de Deus. Isso não significa que as coisas ruins não vão acontecer, mas significa que Deus está agindo em nós e nos guardando para completar o seu plano maior, que é de trazer glória para o seu nome e redenção para todas as coisas. E a nossa vida está inclusa nisso. E essas adversidades, elas são algo pequeno dentro dessa história que Deus está escrevendo. Então a gente pode dizer com os irmãos para quem Pedro escreveu, com outros irmãos que enfrentam também situações parecidas, que o Senhor, com sua misericórdia, me alcançou. A gente pode dizer que por sua morte Ele nos salvou e que com Ele hoje vivo estou. Essa deve ser uma perspectiva que a gente tem que ter quando a gente olha para o Evangelho. E quando a gente entende então o Evangelho, de que forma você acredita que a gente tem que responder? E eu te digo que a gente deve responder primeiro com alegria. A satisfação em Cristo, ela gera alegria. Quando a gente nos volta para quem Cristo é, a gente é tomado por Ele, a gente experimenta a alegria, mesmo no meio da adversidade. Olha só o versículo 6 em diante, o que o apóstolo Pedro diz. Nisso, ou seja, nessa obra de Deus, no Evangelho, nessas coisas, vocês exultam. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, dentro dessa nossa busca, quando a gente olha, volta nossos olhos para Cristo, para sua obra, a gente tem o nosso coração tomado por alegria, independente das situações. O apóstolo Pedro queria que os irmãos tivessem sempre isso em vista. Vocês vão ser perseguidos, vocês podem ser capturados, vocês podem ser torturados, mas tenham sempre em vista o que Deus está fazendo é muito maior. Porque o que a gente está passando é algo momentâneo, mas o que Deus está fazendo, isso sim é eterno. Então, quando a gente olha para o Evangelho, buscar ser tomado por ele, pela ação de Deus, a gente também experimenta não só a alegria, mas também a fidelidade. Esses irmãos iam passar por provas, que iam aperfeiçoar a sua fé. E eles precisavam entender isso, que dentro dessa aflição, a vida deles não era só para testar de uma forma negativa, muito pelo contrário, era para ser testada de uma forma positiva. A fé deles deveria crescer, a fé deles deveria se mostrar mais claramente. O caminhar com Deus dessas pessoas deveriam ser mais evidente, porque agora elas precisariam estar diante de Deus para passar por tudo isso, e não o contrário. A obediência a Deus seria mais profunda, a experiência com Deus seria mais intensa, a sua santidade seria mais evidente. Então, durante esse mundo
de calamidade, esses momentos de dificuldade, a gente tem que olhar e testar a nossa fidelidade a Deus, buscando aperfeiçoá-la, buscando obedecer mais a Deus, buscar andar mais próximo de Deus durante essas situações, em santidade, experimentando mais de quem Cristo é. A terceira coisa que essa busca por satisfação em Cristo, olhando para o Evangelho, gera em nós coragem. A gente pode dizer com toda a certeza do que a gente pode ter no nosso coração: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A gente não recua, a gente não é daqueles que tem medo e que vão ficar recuados com medo. A gente é daqueles que avançam em obediência a Deus, em direção a Deus, em direção ao que Deus está fazendo em meio à adversidade. A ansiedade vai ficar para trás, a ansiedade vai ser um inimigo vencido, o medo vai ser um inimigo vencido. Porque a gente não vai olhar para as coisas com medo. A gente vai ter coragem, porque Deus é maior que o medo. Deus é maior que a ansiedade. É Deus que está dizendo que vai nos guardar pelo seu poder, independente do que vai acontecer. A gente sabe que Deus está agindo em nós. E esse tipo de resposta, tanto a alegria como a fidelidade e a coragem, elas não são respostas que advêm da autossuficiência. Eu consigo fazer isso sozinho. Não, a gente não consegue. E também não vem da performance. Se eu fizer isso bem, Deus vai me dar isso. Não, também não. Isso provém da misericórdia de Deus. Quanto mais satisfeito em Cristo nós estamos, quanto mais tomados por Cristo nós estamos, mais essas coisas a gente experimenta. Então, como eu falei antes, quando a gente olha para o Evangelho, para quem Cristo é e o que Ele fez por nós, a gente precisa de uma resposta. A gente precisa dizer o que precisa ser feito. A gente precisa se mover. Como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2,19, ele diz assim: porque mediante a própria lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu não quero mais viver pelo meu próprio esforço. Já estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora tenho a vida que tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele está dizendo para si mesmo o Evangelho e dizendo a resposta dele, a resposta dele para o Evangelho é: eu vou viver para Deus. A minha vida é de Deus. Então a gente vive para aquele que morreu por nós, para aquele que se entregou por nós. A gente vive por Ele, para essa viva esperança. A gente é movido por Ele. E como resultado a gente vai experimentar fidelidade, coragem, alegria em todos os momentos, satisfação em Cristo. Então, meu irmão, a minha mensagem para você é que você se volte para Cristo. Você se lembre do Evangelho, de quem Cristo é. Ele é o Deus sublime, é o Deus grandioso. E o que Ele fez por nós, Ele se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para que a gente tivesse uma viva esperança. E essa viva esperança é Ele mesmo. É uma esperança eterna que não pode acabar aqui com esse mundo. Mas Ele transcende esse mundo. Então as coisas aqui são pequenas. E a gente consegue experimentar satisfação em Cristo apesar das coisas que a gente experimenta aqui. Dessa forma o nosso coração ele vai se encher de alegria. Como o apóstolo Pedro disse, a gente vai experimentar a alegria indizível que somente aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si podem experimentar. E assim eu oro por você para que Deus abençoe a tua vida, para que tu possa experimentar essa satisfação. Que Deus te abençoe.